Boa tarde, gente. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Amém. Que alegria estar aqui, viu? Uma honra estar aqui com o pastor Josué. É sempre um privilégio, uma honra grande. E estar no Pastor Discipulando Pastor é uma honra e uma responsabilidade muito grande, né? Sempre que venho eu me sinto um leão numa cova de Daniéis, né? Já viu como que é? E é um desafio ministrar assim para a gente tão especial e tão cheia de Deus e do poder, da presença do Espírito Santo. E falar sobre um assunto desafiador, né? Falar sobre as emoções do pastor, falar sobre saúde mental no ministério. E hoje me considero um médico crentologista. Não sei se vocês já ouviram falar dessa especialidade médica. Especialista no crente. Hoje eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor, atendendo muitos pastores, atendendo muitos irmãos. E hoje a pergunta já não é mais se um pastor pode adoecer. A questão hoje para mim é: um pastor pode ser saudável? Tem como, em meio às muitas demandas e dores do ministério, tem como manter a saúde? Tem como manter o bom andamento da sua alma? E eu tenho me debruçado sobre essa temática da saúde mental e da saúde mental a partir da mente de Cristo, e como que nós podemos extrair sabedoria bíblica e uma vida compatível com a vida de Jesus, um caminho que é alinhado com o estilo de vida de Jesus, para que a gente tenha, de fato, a vida de Jesus em nós, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem um caminho que é um estilo de vida, um jeito como se anda, tem uma verdade onde a gente crê e na qual a gente crê, para que a gente encontre a vida que Ele tem para nós, né? E eu não sei se vocês já viram as estatísticas com relação à saúde mental de pastores, mas elas não são nada animadoras, elas são, pelo contrário, muito desesperadoras. A gente não tem tanto dado brasileiro, mas a gente tem muito dado americano, que é uma realidade, em tese, menos sofrida do que a nossa, e ainda assim são dados extremamente alarmantes. Mas dados brasileiros, uma pesquisa recente mostrou que um pastor tem 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver depressão, ansiedade e burnout do que uma pessoa comum, do que um cidadão comum. 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver, e em muitas vezes, em muitos momentos, esses diagnósticos demoram anos para serem percebidos e carregam consigo muitos prejuízos, muitas perdas, tanto pessoais, familiares, ministeriais, espirituais, enfim. Não é à toa que Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou porque dele depende toda a sua vida. Então, olhar para o coração, e eu penso que esse coração que o sábio Salomão está falando, ele fala sobre essa central, sobre essa sede, sobre esse lugar onde espírito e alma se encontram, é onde o espírito pulsa na alma, mas onde a alma pulsa no espírito também. Esse lugar do encontro, por isso o coração do pulso, tum-tá, tum-tá, é onde o espírito faz tum e pulsa dentro da alma, mas onde a alma também pulsa dentro do espírito, é esse lugar do encontro, é esse lugar onde a gente pensa, sente, deseja, onde a gente recebe de Deus, mas a gente recebe do homem também, do outro, do ambiente, e é desse lugar que procedem as fontes da vida, é desse lugar que depende toda a nossa vida. E talvez para nós o cuidar seja algo muito natural, para o pastor a coisa mais natural do mundo é cuidar, e cuidar de corações, mas talvez o cuidar do próprio coração não seja algo que tenha a importância que a gente deveria dar. É muito comum, e eu converso com muitos pastores, que cuidam muito bem do coração de muita gente, mas o deles vai ficando em último plano, e quando der, a gente se cuida. E parece que isso é muito nobre, parece que isso é muito legítimo, parece que isso é muito cristão.
A ênfase do texto, Provérbios 4, 23, não é sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração do seu rebanho. Acima de tudo, antes de tudo, a prioridade, porque o texto está dizendo isso, acima de tudo, ou sobre tudo, tem uma ordem para as coisas acontecerem. A ordem é, primeiro, de quem que você tem que cuidar, de quem que você tem que cuidar, qual o coração que você tem que pastorear primeiro. Talvez muitos de nós, bem intencionados, pensaríamos assim, o coração da minha esposa, eu tenho que cuidar do coração dela, eu tenho que pastorear o coração dela. Talvez outros tantos de nós, eu tenho que cuidar do coração dos meus filhos. É legítimo? Legítimo demais. Cuidar da igreja, do rebanho, daqueles que estão sob minha responsabilidade, eu tenho que cuidar? Sem dúvida nenhuma. Tem tanta coisa para a gente guardar, tem tanta coisa boa que a gente tem que cultivar e guardar, mas a Bíblia nos deixou uma ênfase em uma ordem. Qual é a primeira das coisas que você tem que cuidar? O seu coração. Por quê? Porque é desse lugar de cuidado com o seu coração que procedem todos os outros cuidados. É do seu coração que procedem as fontes de toda a vida. Então, se você cuida do coração de todo mundo, você entrega muito, você dá muito, mas o seu coração não está sendo cuidado como devia ser cuidado, a probabilidade de em algum momento você não ter mais o que entregar é muito grande, porque ninguém dá o que não tem. A gente só dá o que tem. E esse é um dos principais motivos para o esgotamento pastoral. É que a gente entrega muito, mas recebe pouco. E quem entrega muito, mas recebe pouco, uma hora não vai ter o que entregar. Sabe o que eu percebi, gente? Atendendo pastores, alguns chegam até a seguinte conclusão. Tem um livro do Paul Tripp, não sei se vocês já leram, Vocação Perigosa. É um livro maravilhoso, falando sobre o perigo de ser pastor. É uma vocação perigosa. É insalubre em muitos contextos. E alguns de nós, talvez, se pudéssemos voltar atrás, eu converso com muitos pastores que dizem, se eu soubesse que eu ia enfrentar tudo que eu enfrentei, tudo que eu enfrento, todas as dores, talvez eu teria pensado melhor e talvez eu não teria me alistado para esse exército, não. Outros tantos que eu atendo, que dizem assim, se hoje eu tivesse outra coisa, se eu não tivesse queimado tudo, todas as carroças, se eu tivesse outro trabalho para ir, eu iria. É que agora não tem mais como voltar atrás, mas falando a verdade para você aqui, eu faço porque tem que fazer. Lá no coração, o prazer de fazer, aquele brilho nos olhos, eu já não tenho mais. Eu sinto que, se tivesse como voltar atrás, talvez eu voltaria. E sabe, olhar para o ministério pastoral como uma vocação perigosa e potencialmente insalubre, faz muito, ou é parte de um contexto, de um sistema que a gente foi construindo ao longo do tempo, que transforma, sim, o ministério pastoral em extremamente perigoso. Por quê? Ele prega e ele defende a ideia de que você tem que entregar o tempo todo, você tem que servir o tempo todo, você tem que dar o tempo todo, e quando você tiver um tempo, aí você vai cuidar de você. E uma boa parte de nós se sente, inclusive, culpada quando para um tempo para cuidar de si mesmo, porque parece que é egoísmo, parece que é priorizar a si mesmo em detrimento do outro. Eu podia estar visitando alguém, podia estar orando, podia estar preparando um sermão, e como é que eu vou parar para ir na academia? E se os irmãos da igreja vão ver eu lá na academia? E na academia até hoje está mais aceitável, mas ir no shopping? E num parque de diversões? E jogar uma bola? E bater papo com um amigo? Tomar um café, assim, não é discipulado. É ir com um amigo, tomar um café e falar da vida. Quantos de nós que não nos culpamos? Eu atendi um pastor recentemente, ele falou assim, cara, é impressionante, eu estou trabalhando o tempo todo aqui. E se eu paro, eu me sinto extremamente culpado. Por quê? Porque eu recebo da igreja.
Então, quando eu estou descansando, a sensação que eu tenho é que eu estou roubando a igreja. Olha isso, gente. Olha a gravidade de um pastor que não consegue descansar porque ele se sente roubando a noiva de Cristo. Para imaginá-lo. Eu imagino que todos nós tenhamos algum grau de inquietação com relação a isso. Como é que a gente equilibra as demandas da igreja, as demandas da nossa família, com as nossas próprias necessidades? E, para mim, tem um segredo, e a resposta bíblica é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida, ou porque dele depende toda a sua vida. Vocês lembram da parábola do semeador? Aquela parábola está falando sobre a melhor semente, que é a palavra, o evangelho. O melhor semeador, que é Cristo Jesus. Ele está enfatizando o semeador como ele. A semente é o evangelho, mas ele diz que o que muda o resultado não é a semente, não é o semeador. É o solo. E ele explica que o solo é o coração. Ele está falando de tipos de coração, ele está falando de formas como o coração está. Ele está falando do estado do coração. Ah, gente, quanta gente que começa muito bem, mas não cuida do coração. E aí a semente está boa, o ministério está voando, tem um zelo teológico profundo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a melhor semente no solo, no coração errado, infrutifica até a melhor das sementes. É isso que a parábola do semeador está dizendo. Cara, quantos de nós vamos deixando o coração e se tornando um lugar endurecido? Sabe o que eu tenho percebido? Tem 2 jeitos de adoecer no ministério. Um é através da dor. E aí, em meio a uma crise, vem um burnout, vem uma crise de ansiedade, vem um transtorno depressivo, e é a dor. Mas tem um outro jeito de adoecer em meio ao ministério, que é através da insensibilidade. A gente começa a ficar frio, apático, no automático. E isso é um adoecimento tanto quanto o que está em crise. Porque o que está em crise, diante da dor, gritou. E o corpo começa a gritar aquele coração que está ferido. O coração está ferido, está em mau estado, o coração está gritando, e aí o corpo começa a gritar através de um quadro depressivo, de uma crise de ansiedade. Eu conheço muitos pastores que vão subir para pregar, e o coração começa a acelerar, e começa a dar uma angústia, um desespero, e alguns vão lá e até conseguem pregar, mas não vem a hora de sair daquele lugar. E acontece com homens de Deus? Acontecem com homens cheios do Espírito Santo? Aconteceu com figuras bíblicas, tais quais Elias. A gente talvez não tinha a terminologia que a gente tem hoje, mas a gente tem um homem em crise vocacional, em crise de saúde, desejando a própria morte e pedindo para parar. Mas pensa aqui comigo, nós estamos falando que o coração é de onde procedem as fontes da vida, e que o estado desse coração pode gritar através da dor, mas ele também pode gritar através do silêncio, se tornando insensível, se tornando duro. Lembra que tinha 4 tipos de terra, né? Essa terra à beira do caminho era uma terra que estava próxima do caminho, estava ali no entorno, mas ela fica dura de tanto ser pisada. Ah, gente, quantos pastores que não ficaram duros de tanto ser machucados, de tanto ser pisados. E aí a gente às vezes confunde até maturidade com dureza. A gente vai ficando mais endurecido, e isso acontece, gente. E não é um sinal de que está tudo bem.
é um sinal de que a gente adoeceu de um outro jeito. E às vezes a gente normaliza esse e critica muito o outro, que é o do corpo gritando. Mas os dois são jeitos de dizer o coração não está legal. O coração está ferido. Por quê, gente? Porque nós precisamos encontrar o equilíbrio, que é o que caracteriza o coração. Porque essa figura, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque você já percebeu como é que o coração funciona? O coração ele está funcionando, e aí esse coração aqui é uma boa metáfora do que está acontecendo na nossa alma. Por isso que a Bíblia usa tanto essa expressão coração, como esse lugar do fluxo da vida, como esse lugar onde tem que funcionar tudo. Imagina o seguinte, esse coração aqui, ele está o tempo todo entregando e recebendo. Cada vez que ele bate, ele está recebendo e entregando. Não sei se vocês já viram, mas o coração ele tem 4 cômodos. Ele tem 4 câmaras. Ele tem 2 câmaras superiores e ele tem 2 câmaras inferiores. As 2 de cima estão recebendo, e cada batida do coração, ela recebe lá das veias, seja da veia pulmonar, de onde recebe o sangue que acabou de vir do pulmão, seja da veia cava, onde recebe todo o sangue que acabou de vir do corpo. Mas o que está acontecendo? Está chegando. E aí, a cada batida, tum-tá, 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 ele recebe e ele entrega. E qual que é o problema? O problema é quando alguma coisa atrapalha esse fluxo. Quando alguma coisa faz com que a gente deixe de receber, ou alguma coisa faz com que a gente deixe de entregar. Por exemplo, um infarto. O infarto acontece quando tem uma obstrução em uma artéria que irriga o músculo desse coração, e agora ele não consegue receber o oxigênio para bombear como ele precisa bombear. Então ele perde a força. Ele fica isquêmico, sem oxigênio, e aí ele não consegue entregar tudo que ele precisava entregar. Um infarto, um coágulo, uma obstrução, uma arritmia, é um desequilíbrio desse ritmo, desse fluxo. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, é um jeito de dizer, você precisa encontrar o equilíbrio entre o que você recebe e o que você entrega. Sabe o que eu tenho percebido, gente? Ninguém adoece por entregar tudo que tem. Por que a Bíblia diz que há mais alegria em dar do que em receber? Porque entregar, servir, não é motivo para o adoecimento. Então, o que faz o ministério pastoral ser uma vocação perigosa? O que faz a gente estar num nível de risco, numa profissão de risco, num grupo de risco para o adoecimento mental? É entregar? Não. Sabe qual que é o problema? O problema é adoecer não é entregar tudo que tem. Adoecer é começar a entregar aquilo que não tem. Quando a gente começa a entregar, não daquilo que a gente tinha, mas a gente começa a entregar de quem a gente é, e aí já não é mais sobre um entregar do dom, mas é sobre ir perdendo a inteireza. É sobre ir se dissolvendo e se perdendo em meio às coisas que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente entrega, mas a gente não recebe na mesma proporção. E aí, gente, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente tem que entregar menos, mas que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o que a gente recebe e o que a gente entrega, porque se o coração desequilibrar, se o coração perder o fluxo, aí a gente vai infartar. E existem muitos infartos espirituais e emocionais acontecendo. Muita coisa acontecendo dentro do nosso coração, porque a gente não entende essa dinâmica. E aí eu quero tentar propor um modelo aqui para a gente aprender essa dinâmica de como um pastor pode guardar o coração. Primeiro,
o nosso coração e a nossa estrutura interior, que é um desafio para a gente enquanto homens espirituais, é entender do que a alma é feita. O que é essa tal de alma? Onde está esse tal desse coração para eu poder guardar? Para eu poder guardar, eu tenho que entender onde é que está. Como é que eu guardo? E não é tão simples assim guardar o coração. Vamos ser sinceros? Não é tão simples encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio é um desafio. Ele é dinâmico. E aí, a gente precisaria de bastante tempo para aprofundar essa ideia. Mas, olha que interessante. A anatomia da alma é descrita em Gênesis 1 e 2. Olha que interessante. Gênesis 2:7 diz que Deus faz o homem do pó da terra. Então, quando está enfatizando o pó da terra, está enfatizando que a alma do homem, ela é feita de matéria. Ela é feita de algo químico, material, biológico. Então, falar sobre alma é falar sobre matéria. Essa ideia dualista de que existe uma natureza imaterial e uma natureza material, e que Deus se relaciona com a imaterial, que é invisível, e o que é matéria não é tão de Deus assim, ou não se relaciona com o que é espiritual, é uma ideia do gnosticismo, aquela heresia que Paulo tanto combateu, tanto com os colossenses, como lá na carta também, ou nas cartas do Apocalipse, o apóstolo João enfatiza muito essa ideia. Nós não podemos ceder a essa ideia de que corpo não importa, porque ele não é tão espiritual quanto o espírito. A alma é feita do pó da terra. E olha que interessante. Não sei se vocês já viram isso, mas se você olhar a tabela periódica do corpo humano, você vai ver exatamente os mesmos compostos químicos da tabela periódica do solo. Porque Deus faz o corpo do pó da terra, do solo, para enfatizar, você é matéria, você é corpo, você tem uma estrutura biológica. Mas o mesmo texto de Gênesis 2:7 diz que Deus tomou o homem, fez do pó da terra e soprou nele o seu fôlego. E agora ele está falando de dar uma essência para esse corpo e de dar vida para esse corpo, e é a junção desse biológico com o espiritual que forma uma alma vivente. Sim? Vocês estão comigo? Gênesis 1:27 vai dar um complemento nessa ideia aqui. Porque essa disputa aí, essa discussão teológica dos dicotomistas, dos tricotomistas, é corpo, alma e espírito? Ou é corpo, alma e espírito são uma estrutura indivisível? Essa discussão toda, ela é puramente didática, para tentar entender melhor do que nós somos feitos. Porque na prática nós somos uma inteireza. Não dá para fatiar e dizer isso aqui é corpo, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Não dá para fazer uma ressonância que separa as coisas. Nós somos inteiros. Ou pelo menos devemos ser inteiros. Gênesis 1:27 diz que Deus cria o homem, Deus faz o homem. Diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o homem, a alma humana, foi feita para refletir uma imagem. Pensa num espelho, por exemplo. Ele tem um propósito, refletir uma imagem. Eu quero que você pense nos seguintes verbos: refletir, perceber, sentir, expressar, imaginar, porque ser uma imagem é projetar uma imagem.
essa dimensão do refletir, do sentir, do perceber, do imaginar, do guardar, do memorizar, tudo isso está falando de uma natureza que é psicológica, é o que hoje a gente chama de psique. É esse lugar onde a gente sente, onde a gente guarda, onde a gente memoriza, onde a gente expressa, onde a gente imagina. Por que a gente tem os sonhos que a gente tem? Por que a gente tem os medos que a gente tem? Porque tudo está guardado em um lugar. E da onde vem isso? Do que a gente viu, do que a gente contemplou. Porque a gente contempla e a gente reflete. Então nós temos essa natureza psíquica, psicológica, que fala muito sobre ser uma imagem. Mas o próprio texto de Gênesis 1, 27, diz que, Gênesis 1, 27, nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor, macho e fêmea. Ou seja, na própria anatomia da alma já está a relação. O homem é fruto das suas relações. Ele é um ser relacional e social desde sempre. Ele não existe fora das suas relações. Ele é um ser social, relacional. Então, Gênesis 2:7, Gênesis 1:27 são o que há de mais atual no entendimento da saúde mental. Hoje, o que há de mais atual, de mais profundo, é dizer que a saúde da alma é um lugar aqui de inteireza bio, psico, sócio, espiritual. Tanto é que vai dizer que cuidar da alma é cuidar do corpo. Cuidar da alma é cuidar das suas feridas, dos seus traumas, das suas emoções, dos seus sentimentos. Cuidar das privações. As feridas que a gente não trata se tornam brechas onde a gente é tentado, onde a gente acaba sendo mais facilmente engodado, porque Jesus disse de onde vêm as mentiras, os adultérios, os homicídios. De onde vem? Do coração. Mas olha que interessante. Esse lugar aqui é um lugar que é biológico, é espiritual, é psicológico e é social. Qual que é o problema? O problema é que a gente acostumou a negligenciar alguma dessas áreas para que as outras, ou para que a outra vá bem. A gente acabou deixando ou interpretando que algumas dessas áreas são mais importantes do que outras. E quando alguém entra numa crise, é porque esse lugar aqui de intersecção, biológico, espiritual, psicológico ou relacional, está sendo afetado por algum desses componentes, por algum desses cômodos. Alguma coisa desequilibrou. E aí qual que é a questão? É que cuidar do coração, guardar o coração, é restabelecer essa inteireza e esse fluxo adequado. E como é que a gente restabelece esse fluxo adequado? Como é que a gente encontra o equilíbrio? Vamos imaginar. Vocês lembram como que é um coração? O coração, ele é... Lembra que eu disse para vocês que ele tem 4 câmaras? Ele é mais ou menos assim, ó. Aqui é como se fosse o átrio direito. Aqui é como se fosse o ventrículo direito. Aqui é como se fosse o átrio esquerdo. E aqui é como se fosse o ventrículo esquerdo. Aqui ele recebe pelas veias, aqui ele entrega pelas artérias. O que a gente está... Vocês estão conseguindo enxergar aí, não? Dá para ver? Valeu, meu amigo, obrigado. O que a gente está vendo?
4 câmaras que precisam se relacionar, que precisam fluir, que precisam de equilíbrio, e se um desses componentes desequilibra, eu estou cansado de atender pastores que sabe por que eles estão doentes, sabe por que eles quebram, sabe por que eles entram em crise? Porque o corpo deles está muito debilitado, está muito enfraquecido. E, gente, tem que estar com o corpo muito forte para aguentar o tranco de carregar uma cruz ministerial. Aí a vitamina está lá embaixo, não tem vitamina D, não tem testosterona, não toma sol, não tem condicionamento, a B12 está lá embaixo, não tem estrutura biológica para esse lugar aqui estar nutrido. E aí sabe o que acontece quando alguma coisa está desnutrida aqui? Isso aqui grita. Então a alma começa a gritar, e aí você vai falar, não, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, tem uma relação entre o lado de dentro e o lado de fora, entre o corpo e o coração, que é bilateral. Obedecer e viver um estilo de vida saudável faz bem para o coração. Mas também ter um coração alegre faz bem para o corpo. Essa dinâmica bilateral, isso é cuidar do coração, cuidar da alma, é cuidar desse lugar. Agora, é como se a gente pudesse botar um monte de camadas aqui, ó. Vamos imaginar que desse para a gente monitorar, vai. Imagina que aqui está a sua atividade física, aqui está a sua alimentação, aqui está seu sono, aqui estão seus nutrientes, vitaminas, hormônios. Imagina que aqui está a sua pressão arterial, seu condicionamento físico para exercício. Imagina que aqui está seu peso, seu IMC, está lá seu percentual de gordura. Tudo isso impacta aqui e isso vai refletir em outros lugares. Agora imagina que você está tão sobrecarregado com as demandas ministeriais que você não consegue mais ter o tempo que você precisa para passar tempo com Deus. Porque você tem que passar tanto tempo com as coisas de Deus que você já não consegue mais ter o tempo que você precisava com o Deus das coisas. E aí a gente acaba expirando muito, mas a gente não inspira tanto quanto precisava. E gente, sabe o que eu percebi? O ministério pode se tornar um ladrão do nosso tempo com Deus. E a gente está tão envolvido nas coisas de Deus que a gente pode achar que está passando tempo com Deus, porque a gente está passando tempo com as coisas dele. Mas o Watchman Nee dizia algo interessante, ele dizia assim, Deus não nos chamou para trabalhar para ele. Deus nos chamou para trabalhar com ele. E isso muda, mas às vezes, em meio às muitas demandas, é difícil a gente saber onde é que Deus está. É tanta coisa para a gente discernir que é difícil. E a nossa alma pode começar a sentir aqui. Mas também, e aqui eu penso que é uma área extremamente sensível, a gente acha que porque espiritualmente está tudo resolvido e o espírito está pronto, mas a carne é fraca, que a gente não tenha questões psicológicas para lidar. Que se está tudo resolvido já no espírito, então agora eu não tenho mais que lidar com carências, com dores, com angústias, com fraturas emocionais. E, gente, ali guardou tudo. Não é porque a gente aceitou a Cristo, ou Cristo nos aceitou, não é porque a gente é cheio do Espírito Santo, que a nossa alma não está cheia de feridas. E que a gente não precisa olhar para cada uma delas, encontrar cada uma delas, entender cada uma delas, porque grande parte das nossas crises emocionais são gritos das nossas feridas, porque a gente não ouviu quando elas falaram. E é interessante, gente, é interessante que
eu não estou dizendo ou minimizando o poder do Evangelho, justamente eu estou dizendo que o Evangelho precisa alcançar cada camada da nossa alma. Existem feridas da nossa alma que a gente vai cobrindo. Por isso que Jesus diz que, ou João diz que da plenitude de Jesus nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, existem níveis da graça. Graça sobre graça. A nossa vida não é um conjunto de estações que a gente deixa para trás. Tudo que a gente viveu fica dentro da gente, em algum lugar, só que vai passando um nível para outro nível. Por exemplo, a nossa infância, ela passou? Não. As marcas da nossa infância estão aqui. E a gente reage automaticamente a partir de coisas que a gente nem... Por exemplo, um bebê. Vamos imaginar, um bebê acabou de nascer. Ele nasceu, agora ele é um bebê. Mas o período dele intraútero deixou de existir? Se ele teve alguma carência, se ele teve algum abuso, se ele teve alguma violência dentro do útero, a hora que ele nasce, aquilo some? Não. Porque uma fase não deixa de existir porque a outra chegou, a outra apenas se sobrepõe. E isso acontece quando vai para o útero, quando nasce, quando vai para a escola, quando sai da escola, quando casa, e a gente vai sobrepondo coisas, mas sabe que as faltas que a gente teve, elas se expressam nas camadas seguintes. Por exemplo, um bebê que não teve a nutrição adequada dentro do útero, como é que ele nasce? Ele nasce com baixo peso. E ele nasce com deficiências. Ele nasce com alguns excessos. Porque teve uma falta. As faltas, as privações não deixam de existir porque a gente agora tem o que a gente não teve. A gente precisa acessar cada uma dessas faltas para levar o evangelho lá. Sabe, às vezes a gente é tentado a pensar assim, não, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e agora porque eu sou uma nova criatura, as feridas do velho homem não me afetam mais. Mas se você for parar para pensar, muitas das vezes em que você reage automaticamente, explode, implode, até os pecados, eles se escondem nas nossas feridas. Sabe o que Deus tem mostrado para mim, gente? Que uma brecha para o diabo geralmente está relacionada a uma ferida do nosso coração que a gente não tratou. São os lugares onde a gente é tentado e aí aquilo tem muito mais força. Por quê? Porque está cheio de memórias, cheio de emoções, cheio de feridas que a gente não soube lidar e não soube tratar. Por isso, mexer aqui é cuidar do coração. Mas também, isso aqui, o nosso nível relacional, nós não nascemos para andar sozinho. A primeira coisa que Deus disse que não era bom, qual que era? Estar só. Mas dentro das estatísticas, sabe qual é um dos principais sentimentos do pastor? Solidão. O que mais adoece um pastor não é sofrer. O que mais adoece um pastor é sofrer se sentindo sozinho. Vocês lembram de Elias? Elias tem muitos motivos para sofrer, mas quando ele está argumentando diante de Deus, qual é o grande argumento dele? Eu estou sozinho. Só sobrou eu. Não sobrou ninguém. E no ministério, a solidão vem em níveis diferentes, porque às vezes a gente está rodeado de gente. E aí a gente não percebe que a gente está se sentindo sozinho, porque a gente está o tempo todo envolvido. Às vezes a gente tem, muita gente é uma solidão mais afetiva do que relacional propriamente dito. É alguém com quem eu possa abrir meu coração. É alguém que conheça as feridas mais profundas, é alguém que eu possa ser eu mesmo. Às vezes é uma solidão até na visão, eu vejo coisas, mas eu não posso contar
com ninguém, porque ninguém está vendo o que eu estou vendo. O ministério profético tende a ser solitário. O ministério pastoral tende a ser solitário. Mas é assim que Deus fez para ser? Não. Vocês lembram do próprio Elias, quando Obadias o encontra no meio da jornada e fala assim, ó, eu guardei 100 profetas, 50 em cada caverna, para salvá-los de Jezabel. O texto bíblico não diz que Elias falou assim, traz esses caras. Nós vamos fazer o desafio, eu preciso ter gente comigo. Porque talvez na cabeça dele, aqueles profetas não tinham passado pelo que ele tinha passado, não tinham a estrutura que tinham que ter para aquele nível de desafio. E como é possível que a gente não abrace e não entenda as oportunidades que Deus está dando para nós de fazer alianças, de ter irmãos do lado? Sabe o que eu tenho percebido, gente? Não é intencional que a maioria dos pastores se sinta só. Na maioria das vezes é por amor. É porque eu não posso compartilhar isso aqui porque vai fazer mal para o outro. É porque vai escandalizar talvez alguém. É porque não está pronto para ter o que eu precisava. Porque eu vou delegar algumas coisas, sendo que a maioria das vezes é para proteger a si mesmo e o outro. Nunca é por egoísmo, por não quero misturar minha vida com ninguém. Na maioria das vezes, a impressão que eu tenho não é orgulho. Não é porque me sinto superior. Não é porque ninguém está no meu nível. Ainda que possa acontecer, e acontece, não costuma ser a maioria das vezes. A maioria das vezes é porque a gente olha ao lado e, como Adão, não acha ninguém em quem dê para compartilhar o fardo. Por isso que momentos assim são tão importantes. E por isso que eu louvo ao Senhor pelo pastor discipulando pastor, porque aqui a gente pode sentar um do lado do outro, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de expectativa de que a gente mostre performance. Aqui não importa performance. Aqui importa a gente encontrar irmãos que lidam com as mesmas dores que a gente lida. Mas esse nível aqui social, ele envolve casamento, ele envolve família, ele envolve trabalho, ele envolve o tempo, gestão de tempo, ele envolve dinheiro, ele envolve um monte de coisa. E sabe, gente, remir o tempo, por exemplo, tem tudo a ver com ser cheio do Espírito. Vocês lembram que Efésios capítulo 5 vai dizer? Não se embriaguem com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o que está dizendo lá? Antes disso, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, gestão de tempo é espiritual. Como você administra seu tempo para você poder cuidar de si mesmo é algo espiritual. Você ter uma agenda e cuidar bem da sua agenda é espiritual. Você proteger períodos para ter tempo com Deus, para ter tempo com a sua esposa, para ter tempo com seus filhos, é espiritual. E tudo isso faz parte desse lugar. Você quer cuidar bem? Cuide do coração. Só que, sabe o que aconteceu, gente? E por que é tão difícil? Porque a queda, que é a grande raiz de toda dor, ou a raiz de todas as dores, essa queda quebrou o homem que foi feito para ser inteiro. Deus fez essa estrutura. O homem era inteiro, ele não adoecia, ele não morria, ele era inteiro com Deus, ele recebia a visitação do Senhor todos os dias, ele era inteiro psicologicamente, ele andava nu e não tinha nenhum tipo de falta, e ele era inteiro socialmente porque ele andava nu e não se envergonhava, e a vergonha é justamente essa emoção que vem do julgamento do outro pelas nossas faltas. O que o pecado fez? O pecado quebrou essa estrutura inteira. O pecado nos quebrou. E agora a gente tem uma tendência de ou cuidar muito do biológico, ou cuidar muito do espiritual, ou cuidar muito do psicológico,
Ou cuidar muito do relacional. A gente está desequilibrado. Se a gente fosse fazer aqui, eu fosse sentar com cada um de vocês e a gente fosse aplicar ferramentas para dizer, vamos ver como é que você está espiritualmente? Alguns de nós íamos estar aqui em cima, ó, se fosse pintar aquela roda da vida, sabe? Alguns de nós íamos estar benzão. Mas se a gente fosse pegar essa mesma pessoa e falar, vamos ver como é que você está biologicamente, é possível que não tivesse tão bem. Outro podia ser o contrário. Está muito bem aqui, mas aqui está deixando a desejar. Outros, se a gente for olhar como é que é o nível de cuidados emocionais, afetivos, porque, gente, vamos ser sinceros, tem gente que é muito espiritual, mas é extremamente pobre emocionalmente. Não sabe lidar com a ira, não sabe lidar com a frustração. E quantos abusos ministeriais a gente não tem visto, porque o ministério se torna um lugar onde eu posso colocar minhas feridas para fora, de forma a projetar no outro as minhas faltas. E se a gente for olhar para todo o caso de abuso ministerial que a gente viu, tinha alguém doente psicologicamente. Sabe, na maioria das vezes não era alguém endemoniado, não. Era alguém que não tratou suas feridas e que aí agora o diabo usa. Na maioria das vezes não é alguém que começou mal. É alguém que começou muito bem, mas não olhou para essas camadas aqui, ó. Não foi se percebendo, não foi discernindo. Espera aí, por que eu perco a cabeça com isso? Por que isso aqui me incomoda tanto? Por que isso aqui me deixa tão desequilibrado? Por que isso aqui me desestabiliza? Por que eu tenho tanto medo disso aqui? E às vezes, o medo, ele vem de diversas formas. Às vezes o medo vem na forma de agressividade, de violência. Ah, não, a pessoa que é violenta, ela não está com medo. Tá. Só que o jeito dela expressar medo é batendo primeiro. É descontrole. Porque olha o que aconteceu lá em Gênesis 3. A gente estava falando em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Essa estrutura aqui quebrou biologicamente, ela quebrou espiritualmente, ela quebrou psicologicamente. Tanto é que um agora tenta olhar para o outro tentando se esconder, atrás de folhas de figueira, com medo. E quando o Senhor aparece, eles ouvem os passos do Senhor no jardim. E qual é o sentimento? Medo. E eles vão fugir de Deus. Então eles fogem de si mesmos, se escondem um do outro, se escondem de Deus, morrem e estão envergonhados, estão nus. E aí, gente, para a gente encerrar, qual é o único jeito de costurar esse homem quebrado, biologicamente, espiritualmente, socialmente, psicologicamente? Na medicina a gente aprende uma coisa, só tem um tipo de sutura que costura 4 partes. Só tem um tipo de ponto que dá para unir 4 partes. E qual é esse tipo de ponto? É uma cruz. Só uma cruz costura 4 partes. E não é à toa que dentro do nosso coração, se você for olhar a anatomia dele, para sustentar essas 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos, tem uma cruz no meio dele. Qual era o jeito de Deus de restaurar a alma humana? Era a cruz de Cristo. Por isso que não existe saúde mental e não vai existir para nossa geração enquanto a cruz não entrar nessa conta aqui. Porque hoje tem muitos profissionais muito bons aqui. Tem muitos profissionais muito bons aqui. Tem muitos profissionais muito bons aqui e tem muito teólogo, tem muita igreja muito boa aqui. Mas o que costura tudo isso e faz a gente ser inteiro e resolve a nossa vida? É a cruz. E por que a gente cuida do corpo? Por causa da cruz. Porque eu preciso de corpo para sustentar e carregar a cruz que Deus me deu.
Por que a gente cuida do Espírito? O que me dá acesso às verdades do Espírito? É a cruz de Cristo. Por que eu posso cuidar da minha alma, das minhas emoções e ser curado até de traumas muito profundos que eu nem sei que tenho? Por causa da cruz. E os profissionais vão me ajudar a identificar. Vão me ajudar a achar. Mas quem é que cura? É a cruz. Não tem cura se eu não receber por meio da cruz. É do poder da cruz que isso aqui é cheio. É do poder da cruz que isso aqui é cheio. É do poder da cruz que isso aqui é cheio. E é do poder da cruz que isso aqui é cheio. Eu preciso trazer a cruz para o centro da minha alma em todos os campos. Porque isso aqui é ser inteiro. E a cruz é essa costura de Deus fazendo o homem ser inteiro de novo. Tem outro princípio interessante na medicina, é que você só consegue costurar duas partes, ou você só consegue dar um ponto, se as duas partes estiverem feridas. Por exemplo, você já teve alguma experiência de ter um corte ou fazer uma cirurgia e você precisou dar um ponto? O que aquele ponto faz? Ele pega uma borda, traspassa ela, pega outra borda, traspassa ela e através de uma linha une essas duas partes. Essas duas partes que antes estavam feridas agora ficam unidas. E não tem mágica nenhuma naquela linha, é nylon. É um fio qualquer. Mas o que cura aquele tecido? É a união. Quando os dois se unem. Sabe o que aconteceu lá em Gênesis 3? Esse coração aqui ficou completamente ferido. Por isso, de lá até cá, a gente lida com todas essas angústias que a gente lida. Biológicas, psicológicas, sociais, espirituais. Mas, lembra que o homem ficou quebrado. Mas Deus, na queda do homem, ficou completamente inteiro. O homem se separou de Deus e ele está totalmente quebrado. Mas Deus não foi afetado em nada, porque Deus nunca precisou do homem para nada. Então o homem está quebrado, o homem caiu, o homem está destruído, o homem está ferido em todos os níveis, biológico, psicológico, social, espiritual. Mas e Deus? Deus está inteiro. Mas lembra que só dá para costurar se as duas partes estiverem feridas. Então o que Deus faz? Na plenitude dos tempos. Ele envia seu Filho ao mundo. Para quê? Para ser ferido. E com que tipo de ferida Jesus foi ferido? Com todas. Ele foi ferido biologicamente, ele foi ferido psicologicamente, ele foi ferido socialmente, ele foi ferido espiritualmente. Por que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Por que ele é cuspido, traído, abandonado? Por que ele fica nu? Por que ele é açoitado e sofre no corpo? Ele fica completamente vulnerável. E por que a cruz é de madeira, ela é biológica, mas ela é um instrumento de tortura psicológica? É uma vergonha pública, mas ela também é uma maldição. Porque o tempo todo Deus estava sinalizando o homem está ferido completamente. Mas o único jeito de costurá-lo de novo é se a outra borda também estiver ferida. Então a cruz é esse momento em que Deus faz uma cirurgia na humanidade. Onde Ele une as nossas feridas às feridas de Cristo Jesus. E a cruz é como se fosse a agulha de Deus, traspassando o próprio Filho, para uni-lo à humanidade ferida. E para cada ferida que a gente tem uma em Cristo, para dar um ponto e dizer, agora não é mais a sua destruição, porque pelas minhas feridas, ou pelas suas feridas, nós somos sarados. Quando que a cruz, uma ferida, poderia curar? É porque é através de uma ferida
que a outra pode ser fechada em uma sutura. A cruz é a sutura de Deus na história da humanidade, para costurar a nossa alma ao Espírito dele e dizer: agora não falta mais nada. E a gente aguarda a redenção dos nossos corpos, mas a gente já é cheio do Espírito. Mas agora a gente precisa levar, porque lembra que aqui a gente recebe, a gente precisa contar para a nossa alma tudo que o Espírito já tem, já sabe. A gente precisa ter no corpo. E por que a gente treina? Por que a gente se cuida? Por que a gente toma remédio? Por que a gente se humilha? Para estar inteiro, para poder entregar tudo nos relacionamentos. Sabe quando a gente adoece? Quando a gente começa a cobrar dos relacionamentos a falta que está no nosso corpo. Ou quando a gente começa a cobrar psicologicamente o que a gente não recebeu de Deus. Então, gente, hoje a pergunta que fica é: diante desse exame da alma, qual é o tipo de cirurgia que a gente precisa fazer? Onde a cruz precisa nos costurar? Qual parte da cruz a gente está negligenciando? Aqui, esse eixo vertical fala do que nos sustenta. Nossa identidade é a verdade. Vamos chamar isso aqui de verdade. Aqui estão as nossas crenças. E a gente sabe que eu descobri quanta mentira é acolhida como verdade na nossa alma. Esse eixo vertical aqui é quem eu sou, ou pelo menos quem eu penso ser. Esse eixo horizontal aqui é sustentado por quem eu penso ser. Esse aqui é o caminho. É como eu estou. Se eu sei quem eu sou, eu tenho estrutura para suportar como eu estou. Se eu sei a verdade, eu tenho estrutura para suportar o caminho. E é justamente esse encontro da verdade com o caminho, ou melhor, do caminho com a verdade, que é a vida que a gente leva. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o mais interessante, e é onde eu penso que a gente pode encerrar e orar, é que quando Jesus estava na cruz, os seus braços estavam aqui, a sua cabeça estava aqui, o seu corpo estava aqui. Mas tinha um lugar que estava no meio, bem no vértice aqui da cruz. A cabeça estava na haste vertical para o lado de cima, o corpo na haste vertical para baixo. Os braços estão no horizontal. E o que é que está no meio da cruz? O coração. É esse lugar onde a gente não pode negligenciar nada. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, tem um texto que a gente usa muito na ceia, que é frequentemente usado por nós para examinar algumas coisas. A gente examina geralmente na ceia isso aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas hoje eu quero encorajar você a fazer desse momento um exame um pouco mais profundo. Porque se a gente olha para as Escrituras, elas nunca estão orientando a gente a escolher uma parte da redenção. Nunca foi sobre um espírito saudável,
Se fosse assim, Cristo não precisava ter encarnado, habitar entre nós. E se fosse assim, a promessa não era a ressurreição, era só a salvação do nosso espírito. Hoje, o que o Senhor quer fazer em nós é o que os salmistas faziam, é o que Davi nos ensina a fazer muito bem, é examinar a própria alma, olhando para o corpo. Ele quantas vezes diz, né? Os meus ossos estão enfraquecidos, a minha língua gruda no céu da boca. Ele está percebendo o próprio corpo, ele entende como é que ele está se sentindo, ele se examina biologicamente falando. Por vezes, ele pergunta para a própria alma: alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada? Quantas vezes a gente tem coragem de reconhecer: eu estou ansioso? Pode sentir ansiedade? A pergunta que eu faço é: como não? Diante de um mundo cheio de riscos, ameaças, perigos, a Bíblia não tem nenhum versículo dizendo que é pecado sentir ansiedade. Mostra para mim um versículo que diz: sentir ansiedade é pecado. O que diz? Não ande ansioso. E quando que você anda ansioso? Quando você não para perceber que está ansioso e para dialogar com a sua alma. O problema não é sentir, é o que eu faço com o que eu sinto. O problema é negligenciar o que eu estou sentindo e continuar vivendo, andando como se não tivesse acontecendo. Isso é o não ande ansioso. Fala assim: não pode ter nenhum tipo de ansiedade. Se você não tem nenhum tipo de ansiedade, como é que você obedece o que Pedro disse em 1 Pedro 5,7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como é que você entrega o que você não tem? E se você sente ansiedade é pecado, como é que você precisa pecar para obedecer o que ele disse? Que é lançar a vossa ansiedade. Você precisa dela. Mas o que você vai fazer com essas emoções? Examina, conversa, dialoga, entende, pede ajuda, conversa com alguém. Peraí, por que eu sou assim? Por que eu me abalo tanto? Por que eu me perturbo tanto, alma? E se você pergunta um porquê, geralmente você tem que estar preparado para ouvir a resposta. Às vezes é porque você colocou sua esperança em outra coisa. Por isso que o salmista diz: espera em Deus. É porque você colocou esperanças em outras coisas que não nele. E às vezes a gente precisa olhar para dentro e falar: peraí, por que eu estou sentindo essa tristeza aqui? As emoções comunicam valores e amores do nosso coração. E a gente tem que parar de brigar contra elas e começar a olhar para o que elas estão tentando mostrar para a gente. Elas estão dando um exame profundo do que faltou, do que a gente ama, do que a gente se importa. Então hoje a minha oração é para que a cruz pegue a gente de jeito. É que a cruz nos pregue. Porque não tem evangelho sem cruz. Às vezes a gente negligencia uma dessas partes porque a gente fala: não gosto. Mas a cruz é justamente essa mensagem de que não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Mas eu não gosto de ir na academia, mas eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E o que eu preciso fazer para que a vida que agora vivo expresse quem Ele é? Sabe o que eu percebi? A cruz, ela é a demonstração exata de algo que tem que ser intenso, alto, profundo, mas de algo que também tem que ser extenso. O meu ministério tem que durar o tempo que Deus quer que ele dure. E se eu negligencio uma dessas partes, eu posso estar comprometendo a extensão do ministério que Jesus tem para mim. Então por que eu faço? É porque eu gosto? Não.
é porque eu amo. Crianças fazem as coisas porque gostam. Adultos fazem as coisas porque amam. E por que a gente ama? Porque Ele nos amou primeiro. E como Ele nos amou primeiro, Ele suportou a morte de cruz. E se a gente tiver que morrer um pouquinho todo dia, para poder amar melhor? Sabe, a pergunta que fica é, às vezes a gente pensa, eu morreria pelos meus filhos, eu morreria pela minha esposa, eu morreria por Jesus, mas a pergunta que fica é, e viver? A gente viveria? E mudar um padrão de pensamento, a gente mudaria? Porque às vezes morrer é mais fácil do que mudar o jeito de viver. Às vezes desistir e falar, pode matar. É mais simples do que sacrificar a própria carne e dizer, eu vou mudar isso aqui, porque isso aqui me impede de amar do jeito que eu tenho que amar. Sabe, a motivação, gente. A motivação do nosso coração não pode ser outra, senão a cruz. E hoje, o Espírito Santo, que é a presença do Deus crucificado em nós, esse Espírito clama, pulsa dentro de nós. E hoje essa presença pode preencher qualquer falta. E pode se expressar e sair em nós aqui, a gente sair daqui hoje, e eu oro por isso, eu oro para que a gente saia daqui hoje mais inteiro do que a gente chegou. E às vezes o mais inteiro é fechar a agenda das 8 às 9, falar assim, eu não saio mais de casa sem ouvir Deus falar comigo. Das 9 às 10, das 7 às 8, das 6 às 7, eu vou correr. Mas isso aqui não é menos espiritual do que preparar o sermão? Não. Porque eu sou um sermão. Sabe, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, você vai salvar tanto a você, como aqueles que te ouvem. Ele nem inverteu a ordem, ele não disse, tem cuidado da doutrina. E quando sobrar um tempo, de ti mesmo. Ele diz, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Sabe o que eu percebo? Muitos de nós, cuidando muito bem da doutrina, mas cuidando muito mal de si mesmo. Achando que isso é espiritual. Mas é uma negligência com algo que o Senhor ama. Sabe, tão importante quanto a mensagem que você prega, é a mensagem que você é. Você é uma carta viva. E Deus está querendo escrever uma parte em nós que talvez a gente ainda não está conseguindo permitir. Mas hoje eu oro para que o Espírito Santo, pelo poder da cruz, faça o que só Ele pode fazer. Feche seus olhos agora e examine-se, pois, o homem a si mesmo. Peça para o Espírito Santo te mostrar onde é que está faltando. Para onde você está desequilibrado. Você está desequilibrado, está muito para cá, muito para lá, mas não dá para carregar a cruz desequilibrado. Hoje o Senhor quer curar algumas pessoas aqui. O poder da cruz pode visitar as nossas faltas mais profundas. E mudar o que a gente tentou a vida inteira e nunca conseguiu. Mas o nosso compromisso não é com perfeição. Nosso compromisso é com o perdão. Ele nos acerta. Não é na força do nosso braço, é na força do braço dele, esticado, estendido na cruz do Calvário.